Beleza. Bom, dúvidas? Se vocês quiserem lembrar um pouco do que a gente fez no final da aula passada, deixa eu só encontrar. Aqui. A gente estava vendo a questão das cargas ligadas, né? Então, se vocês lembrarem que a gente fez uma continha, a gente encontrou o seguinte: potencial elétrico no ponto X, devido a uma certa distribuição de polos, né, que a gente organizou pelo nosso campo de polarização. Ela pode ser reescrita da seguinte forma: 1 sobre 4π ε0, integral sobre a borda do nosso volume, onde a gente está considerando as cargas ligadas, né, de P x0 escalar anormal, dA, dividido por módulo de x menos x0, aqui 0, mais integral no volume de menos divergente do campo de polarização, dividido por módulo de x menos x0, né? Esse cara aqui é calculado em x0. Só acho que eu vou ligar o ar-condicionado, porque senão d3x0. Se vocês ficarem com muito frio, vocês me avisam, porque senão esses mosquitinhos vão embora, cara. Então a gente começou, né, a gente partiu disso aqui, né? A gente sabia que o potencial devido a um campo de dipolos, né, que é um campo de polarização P maiúsculo, né, gera um campo elétrico nessa forma aqui. Escalar nosso campo x0 dividido por módulo de x menos x0 ao cubo d3x0. Tá certo? Ou seja, se pegar o potencial devido a essa polarização, ser dado para essa expressão aqui, a gente usou o truque de reescrever isso aqui como sendo o gradiente em relação à variável zero de 1 sobre módulo de x menos x0, fez por partes, tirou um termo de superfície e um termo de volume. Tá certo? Vocês lembram disso? Finalzinho da última aula. Então, a gente, né, porque esse cara aqui, ó, ele não tem uma cara de potencial de carga, né? Naturalmente, ele não é potencial devido a uma carga, ele é potencial devido a distribuições de dipolos, tá certo? Mas a gente usou esse truque para voltar a escrever o nosso potencial como se fossem de cargas. E no fim, o que a gente descobriu é que um campo de polarização é equivalente a você descrever o seu problema em relação a cargas ligadas, né? Em termos de cargas ligadas, onde a carga superficial é dada por P de x, escalar anormal da superfície, tá? E o ρ interno vai ser igual a menos divergente de P. Certo? Agora, vamos interpretar isso aqui, né? Porque esse resultado não aconteceu à toa, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Vocês estão confusos? Está tudo bem? Está claro? B é de ligado, tá? Eu não botei L para não confundir com outras coisas, mas aqui em inglês fica B de bounded. Tá? Vamos pensar o que está acontecendo aqui. Né? Bom, eu tenho um material, tá certo? E eu tenho vários dipolos nesse material. Tá certo? Esses dipolos são descritos por esse campo aqui. Tá certo? Significa que numa certa posição x0 eu tenho
D3x0 vezes esse cara aqui é o meu momento de dipolo, né, naquele ponto. Vou botar no ponto x0. Tá certo? Ou seja, nessa regiãozinha eu tenho esse momento de dipolo que aponta na direção do campo de polarização, tá certo? E é dado por isso aqui. Ou seja, isso aqui é uma densidade de momentos de dipolo. Tá? Ok. Agora, pensa o seguinte, o que é o divergente desse negócio aqui? Vocês lembram como é que a gente fez a dedução detalhada do divergente? Né? A gente fez, né, um cubinho e aí a gente contou assim, você pega esse P, você pensa nele como um campo, você pensa esse campo com curvas, né, cujas tangentes coincidem com o campo, aí você vê essas curvas entrando e saindo desse negócio aqui. Tá certo? Aí você conta quantas que entraram e quantas que saíram, né? Isso vai te dar a divergência. Tá certo? Lembra, a gente está fazendo sempre assim, né? Agora, o que isso diz para a gente sobre a polarização? Vocês lembram que a polarização está associada a, dada uma distribuição de carga, uma certa direção que aponta de onde tem menos carga para mais carga. Tá certo? Então pensa o seguinte, pensa que eu tenho um dipolinho aqui, tá certo? E infinitesimalmente próximo a ele eu tenho outro dipolo aqui. Se isso aqui for verdade, o meu momento de dipolo aqui aponta para cá e o momento de dipolo aqui aponta para cá. Se esses dipolos forem iguais, esse campo é igual. Tá certo? Se eu pensar no meu cubinho aqui, ó, tá entrando uma quantidade, está saindo igual. Tá certo? Ou seja, eu tenho, se você quiser pensar assim, você pode, mas é só uma maneira pictória de pensar nisso aqui, assim, não é exato, é que você pensa que o dipolo tem uma carguinha negativa aqui, uma positiva aqui, só que a carguinha negativa do de cima está em cima da carguinha positiva do de baixo. A negativa do de cima está em cima da positiva do de baixo. Então, na prática, a quantidade de carga aqui é zero. Está vendo que se o meu campo for constante, se meus dipolos forem constantes, se meu campo for constante, eu não tenho cargas ligadas. As minhas cargas ligadas elas são de tal forma compensadas que no fim eu tenho zero. Por isso que o divergente, ou seja, se meu campo de polarização dentro não for zero, mas tiver divergente zero, tá certo? Significa que isso aqui está acontecendo. Essa carguinha, né, a negativa do de cima está compensando a positiva do de baixo. E eu não tenho carga nenhuma aqui contribuindo dentro do meu dielétrico. Por mais que tenha dipolo lá dentro. Tá certo? Toda a contribuição nessa situação viria do termo de superfície. Tá bom? Agora, o que acontece quando o meu campo de dipolo ele não é constante mais? Né? Porque isso aqui é um campo constante. Digamos que eu tenho aqui um dipolo maior, ou seja, eu tenho uma carga maior aqui e eu tenho uma carguinha menor aqui. O que está acontecendo aqui, nesse campo de dipolo? O meu dipolo vai ser maior aqui e vai ser menor aqui. O que acontece com a divergência desse negócio? É diferente de zero, mas mais que isso. E pensa que a pontinha desse dipolo contribui com uma carguinha mais. A bundinha dele com carguinha menos. Aqui, um menos maior e um mais maior. Mais maior não. Não estou falando besteira, tá? A carga efetiva aqui dentro é quanto? Pensa que o dipolo de baixo ele é menos intenso, ou seja, as cargas das pontas são menores do que o dipolo de cima. Eles continuam apontando sempre para cima, tá? Mas está crescendo em intensidade. Tá certo? Então, dentro do meu fluxo aqui, o fluxo final
vai ser negativo. Tá certo? Minha carga final aqui vai ser menos, né? Porque o menos do de cima é maior do que o mais do de baixo. Então é como se eu tivesse uma carga efetiva negativa aqui. E a mesma coisa se fosse o contrário. Tá certo? Ou seja, se o dipolo de cima ele fosse menorzinho e o dipolo de baixo fosse maiorzinho, tá certo? Eu ia ter menos aqui e mais aqui, tá certo? O meu fluxo aqui ia ser positivo, ia ser positivo, exatamente, tá certo? E eu teria mais carga dentro do que fora. A carga positiva dentro ganhando a carga negativa dentro. Tá certo? Você falou que o campo, ele ir para fora? Não tem campo. Aqui é só dado um campo de polarização que me descreve a densidade de dipolos dentro do material. Eu estou tentando entender o significado geométrico, físico da divergência desse campo. Por que o menos não pode ir para baixo um pouquinho mais? Por que o menos? Qual menos? Esse menos aqui? Ele interage mesmo. Por que o dipolo de negativo? É porque isso aqui é só uma visão pictória, tá? Eu estou tentando associar as duas coisas para você. Porque aqui você tem que pensar que o dipolo ele tem um deslocamento D entre as duas cargas. Se eu tivesse duas cargas, uma em cima da outra, o momento do dipolo ia ser zero. Então, essas é como se você tivesse a ponta do dipolo, né, em cima da parte inferior do outro dipolo. Essas duas cargas, elas estão no mesmo ponto. Elas não geram dipolo, tá certo? Mas elas geram, se elas tiverem uma carga líquida, ou seja, se a ponta inferior de um tiver carga negativa menor do que a ponta superior do outro, então eu tenho uma carga líquida positiva. Tá certo? Então você vê que quando o fluxo é maior saindo do meu quadradinho, significa que eu tenho uma carga negativa dentro. Quando o fluxo quando a divergência é negativa, ou seja, eu tenho mais entrando do que saindo, eu tenho carga positiva lá dentro. Por isso que tem menos aqui. Por isso que é menos o divergente. Tá certo? Vou repetir. Nessa circunstância, o meu divergente é positivo. Por que o meu divergente é positivo? Porque o vetor que sai na face superior é menor do que o vetor que entra. Tá certo? Mas isso diz para mim que eu tenho mais carga negativa do que positiva lá dentro. Tá certo? Então, esse cara aqui, para se comportar com uma carga negativa, já que a divergência é positiva nesse caso, tem que ter esse menos aqui. Claro que a matemática já tinha dito isso para a gente antes, tá? Mas agora a gente está interpretando por que a conta nos levou a ter um menos aqui. Tá certo? Quando é o contrário, quando você está pensando aqui que você tem um vetor maior entrando e um menor saindo, tá certo? Agora a nossa divergência é negativa. Tem mais coisa entrando do que saindo, então a divergência é negativa. Só que esse caso é o caso onde eu tenho mais carga positiva dentro do que negativa dentro. Então isso aqui tem que ser equivalente a uma coisa, uma carga positiva. Por isso que tem um menos aqui. É um pouco sutil, tá, pessoal? Mas você pode interpretar de várias formas. Você pode pensar nessa uma forma um pouco mais abstrata, onde você pensa que um campo está relacionado a um fluxo, e essas linhas de campo, quando elas entram mais do que saem, significa que tem mais carga positiva do que negativa, tá certo? E vice-versa. Tá tranquilo? Isso é importante, tá? É o tipo de coisa que eu cobro porque é a parte de interpretação física do que acontece. Pode falar. Essa interpretação que o professor fez ali é para apenas uma face daquele meu quadrado do E como que seriam as outras faces? É a mesma coisa, mas aí você tem que pensar que no fim a divergência final, imagina, o campo ele entra aqui e sai aqui, mas você pode pensar que ele tem um certo ângulo, ele vai estar entrando aqui e saindo aqui também. Tá certo? E aí, claro que esse vai contribuir com uma carga positiva e esse vai contribuir com uma carga negativa. Esse com uma negativa, esse com uma positiva. É claro que no fim a divergência é de todas as faces. Certo? Aqui a gente pensa unidimensionalmente, né, porque é mais fácil, mas no fim é a soma de todas das contribuições de todos os pares de faces. Então, no caso de polos iguais, eu tenho uma divergência
Como é que é? Eu posso ter uma divergência nula ou não? Isso. Nula é porque a mesma quantidade que está entrando está saindo, então no fim a carga líquida dentro do quadradinho é zero. Então esse negócio contribui como uma carga ligada igual a zero. Acho que é uma pergunta boa, mas se eu deslocar esse meu ponto, esse meu volume, eu ainda vou continuar tendo a divergência nula. Depende da distribuição como um todo. Se eu mantenho os dipolos fixos e quero emitir Você pode ter- um ponto no espaço. Pensa que você pode ter uma situação assim, ó. Ou seja, aqui no centro, os dipolos são todos aproximadamente constantes durante... Você pensa numa curva assim, ó. Ela vem tortinha, ela fica reta, depois ela vem torta de novo. Ela vem tortinha, fica reta, fica torta de novo. Nessa região aqui, a carga ligada vai ser zero. Aqui, como ela é torta, ela pode ter uma aceleração e tal, aqui eu posso ter carga ligada diferente de zero. Tá? Isso aqui é ao longo de todo o meu objeto. Tá? Eu tenho meu objeto aqui, aí eu tenho um dipolo junto com um dipolo, junto com um dipolo, junto com um dipolo, junto com um dipolo, e aí eu vou pegar a divergência em todos os pontos, isso vai me equivaler a uma distribuição de carga, uma densidade de carga menos divergente do campo de polarização. No caso dessas linhas ali que o professor falou, depende dos fatores. Por exemplo, você tem um dipolo acelerado, no caso, né? Levando em conta que isso é uma analogia, ninguém está se mexendo aqui, está acelerado no sentido de que ele está aumentando em intensidade quando você anda nessa direção, sim. Tem um dipolo acelerado lá. Não, tudo bem, achei engraçado, porque eu pensei num dipolo correndo lá dentro, mas é isso mesmo. Tá? Então, se, por exemplo, aquele objeto, se eu tiver uma distribuição de polos contínuos, todos os pontos forem iguais, a divergência vai ser zero em todos os pontos. Isso. Beleza? Só que alguma coisa vai acontecer de especial na borda. Né? Ou seja... Oi? O pior é que a gente vai fazer isso, tá? Mas vamos explicar ele primeiro, depois a gente despreza ele. Então, você tem o nosso dielétrico aqui. Então, como eu falei, né? Ponta superior de um combina com a ponta inferior do outro, e assim por diante, assim por diante. Então, o que vai acontecer com aquele dipolo que está com a cabecinha para fora aqui do objeto? Né? Lembrando que isso é uma analogia, tá? Ele não está com a cabecinha para fora. Só que na ponta aqui não vai ter um dipolo da frente compensando a carga da frente dele. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele vai ter um menos aqui. Esse menos dele pode ou não ter um outro com mais aqui, mas isso aqui tem a ver com a distribuição interna de carga, tá certo? O importante é que a cabeça dele está para fora aqui. Então, a parte dele que aponta para fora contribui plenamente. Mas a parte que aponta para fora nada mais é do que o meu campo de polarização escalar anormal. Pensa que se eu estou no meu objeto aqui e meu dipolo ele está quase deitadinho aqui total. Significa que a pontinha superior dele saiu pouco. Se ele tivesse exatamente aqui, ó, se meu dipolo tivesse tangente à superfície, então poderia ter um outro dipolo aqui compensando a carga de um com o outro. Tá certo? Ou seja, se eles estão deitados aqui ao longo da borda, então o negativo com o positivo se compensam aqui. Tá certo? E essa carga aqui, se não se compensasse, digamos que a borda fosse aqui, né? Essa carga aqui, se não se compensasse, teria a ver com o ρ. E seria descrito pelo ρb. Enquanto que se aqui eu tenho um que é mais apontando para fora, é claro que vai ter a componente projetada na borda e a componente normal. A componente normal é aquela que nunca é compensada por um outro dipolo. Por isso que eu tenho aqui também o meu sigma B, que é justamente dado pelo o meu P escalar anormal, que vai me dar quanto que essa carga aqui está apontando para fora do meu objeto, do meu dielétrico. Tá certo? E é esse objeto aqui. Essa equação do meio é
Esse aqui é o campo de polarização. Tá? Que é um campo que te dá a densidade de momentos de dipolo dentro daquele volume. Tá certo? Como é que estamos, pessoal? Ficou razoável a interpretação desses campos? No caso ali daquela minha carga que está um pouco para fora, como que depois eu vou tratar esse... Como que o quê? Aquele meu dipolo, que nem o professor fez agora, ele falou, eu vou ver de cima dele. Eu tenho um dipolo que está para fora da borda ali. Como que eu faço o tratamento dele? É porque ele não está fora, tá? O fora é só essa maneira para a gente simplificar a interpretação. Mas ele vai entrar como gerando um campo tal como um campo gerado por uma distribuição superficial de carga, que é isso aqui. Só isso. Ou seja, se a gente pegar, se tiver um exercício, eu acho que a gente vai fazer esse exercício, de um P constante, então a gente só vai se preocupar com esse termo aqui. Porque o P constante vai ter divergente nulo, mas se ele for constante dentro de um volume finito, a borda desse volume vai gerar carga superficial. Tá certo? Pode explicar de novo por que tem essa diferença de densidade? Por que que a gente tem... Quando é Não. normal, eu consigo ver. Onde que você está explicando? Onde você está perguntando? Sobre isso aqui? Então, deixa eu ver. Deixa eu tentar fazer um desenho mais completo, talvez seja mais fácil para vocês entenderem. Ó, vamos agora dar um zoom na borda, tá? Então temos a borda aqui. Eu vou botar os dipolos gigantes para ficar mais fácil de a gente entender, tá? Então a gente tem um dipolo aqui, né? E a gente tem um outro dipolo. Não tá bom, peraí. Pensar em dois dipolos aqui, tá certo? Esse dipolo ele tem uma carga negativa, uma positiva aqui, e ele tem um certo vetor que aponta da negativa para positiva, mesma coisa aqui, tá certo? Você pode pensar nesse dipolo como sendo a soma de dois dipolos, tá certo? Esse aqui, um dipolo que é a projeção na tangente, tá certo? Que vai ser um dipolinho menor aqui, tá certo? Mais um dipolo na direção normal, que vai ser um dipolo aqui. Né? A soma desses dois vetores vai me dar esse vetor aqui. E a soma, né, se eu pegar um normal aqui, a soma desses dois vetores aqui me dá esse vetor para fora. Tá certo? Esse dipolo aqui, ele vai ter uma carga efetiva positiva aqui, e esse vai ter uma carga efetiva negativa aqui. Que tem a ver com o cosseno do ângulo que esses caras fazem, tá certo? Quanto mais próximo de ser exatamente normal, menor a carga aqui, tá certo? E vice-versa. Esse pedaço daqui, ele vai se compensar ou não com esse daqui. Mas isso vai fazer a contribuição do divergente. Tá certo? Então, esse termo aqui, ele vai contribuir com esse pedaço aqui. Tá certo? O outro, né, se houver variação, claro. O outro vai estar não compensado aqui, porque esse outro dipolo, ele está apontando para cá, ó, normal. Tá certo? Então, não tem nenhum dipolo do lado colocando carga negativa ali. Entendeu? Então, esse termo contribui com essa densidade superficial sigma B aqui, tá certo? Enquanto o outro com o ρ B aqui. Melhorou? Beleza. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos discutir como que fica
a distribuição, o campo elétrico dentro do dielétrico. Ok? Bom, a gente tem aqui o nosso dielétrico e a gente pode ter um ponto de observação O aqui, certo? Então, eu falei para vocês, a gente tem aqui um quadradinho que vai gerar um campo que a gente vai observar daqui, tá certo? Aí eu falei para vocês, bom, não interessa muito a distribuição de carga dentro desse quadradinho, porque no fim eu vou querer essa integral aqui, digamos que eu vou chamar isso de volume VI, tá certo? Então eu vou querer integral de VI, de ρ, de XI, vou botar XI aqui, tá certo? Módulo de X menos X0, XI, D3XI, 1 sobre 4πε0, tá certo? Esse cara aqui vai me dar a contribuição do potencial em X devido a esse elemento infinitesimal aqui, a esse voluminho aqui, tá certo? Bom, aí a gente pega essa expressão aqui, expande em multipolos, supõe que a carga total é zero, e a gente vê que o primeiro termo da série é o momento de dipolo, tá certo? Beleza, então isso justifica a gente usar essa aproximação para calcular o campo fora, tá certo? Mas e se eu quiser calcular o campo dentro? Porque se eu quiser calcular o campo dentro, essa aproximação de expansão multipolar não parece ser suficiente para mim, tá? Porque dentro eu não tenho mais essa diferença de escala de distância, né? Basicamente eu estou dizendo que esse cara aqui tem uma escala R, e esse cara tem uma de escala R, e eu estou dizendo que R sobre R é muito menor que 1. Não, ao contrário. Deixa eu botar R aqui e R aqui. R sobre R. Tá certo? Mas, na verdade, esse problema está aparecendo porque a gente, quando definiu quem é o nosso P, a gente meio que tirou do bolso. A gente falou, a gente tem esses objetos microscópicos, essa distribuição complicadíssima microscópica está sendo observada de longe, então a gente pode dizer que tem esse campo de polarização P representando esses momentos de dipolo, tá certo? Mas isso aqui não deveria nem ser o suficiente para a gente, lá atrás. Porque quando a gente falou lá atrás, a gente falou o seguinte, eu tenho um campo elétrico original externo, tá certo? Só que esse cara vai gerar um campo dipolar, né? Um campo de polarização dentro do material. Até aqui tudo bem, mas aí eu dei um próximo passo na minha lógica. Eu falei o seguinte, esse cara aqui vai gerar um campo elétrico, agora o meu campo vai ser o original, mais esse campo E1 aqui, que vai gerar um momento de dipolo aumentado aqui. Vai gerar um campo dipolar 1 aqui, 2, tá certo? E assim por diante. E depois esse negócio converge. Ou seja, eu estou considerando o campo elétrico gerado pelo momento de dipolo dentro afetando o próprio objeto. Tá certo? Então eu preciso saber quem é o momento de dipolo gerado aqui dentro. Eu preciso saber o campo elétrico dentro do meu material. Tá certo? Como é que estamos? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pensar na nossa modelagem com um pouco mais de cuidado. A gente vai falar o seguinte. Vamos dizer que eu quero calcular o campo elétrico devido a esse cara aqui, microscópico. Tá certo? Aqui. Tá certo? E que nessa diferença de escala, isso aqui justifica o uso de dipolo.
tá certo? Mas, essencialmente, tem uma outra forma de eu me livrar da informação aqui, sem falar dessa escala aqui. Eu posso falar o seguinte: eu quero o campo elétrico gerado por esse, o campo elétrico médio gerado por isso aqui. Tá certo? O campo elétrico médio, ele vai apagar do campo elétrico total, digamos assim, a informação microscópica. Tá certo? Esse ponto X tem uma outra carga ali, ou esse ponto? Como é que é? Um outro ponto ali, esse ponto X é uma carga? Não, aqui é o ponto de observação, que é onde eu estou observando. Aqui é onde eu estou considerando a distribuição de carga. Aqui é o I, né? Desculpa. Então, não me interessa o que tem aqui dentro desse volume VI aqui, tá? É irrelevante para mim. Se isso aqui for verdade, eu não me interesso com a distribuição microscópica de cargas aqui dentro desse volume. Porque o termo liderante da minha série multipolar vai ser um termo de dipolo e vai ser tudo que eu vou precisar para descrever com uma boa precisão o meu campo elétrico aqui. Tá certo? Mas como eu falei para vocês, esse é um problema mais complicado, porque eu vou precisar do campo elétrico gerado por esse cara aqui, num outro volume VJ. Não, é um outro voluminho aqui do lado. E aí eu preciso saber esse cara gerando campo aqui. Pior ainda, eu vou precisar saber quem é a carga aqui dentro gerando campo aqui. Todos os volumes pequenos, vistos de longe, têm um dipolo. Ou seja, podem ser descritos através de um mero dipolo, já que os outros termos contribuem menos. Certo? Ou seja, podem ser descritos aproximadamente por um dipolo. Tá certo? Então pensa o seguinte: se eu pego agora campos médios, campos elétricos médios, ou seja, eu não quero saber só o campo aqui, eu quero saber o campo nessa esfera, e eu divido o campo que eu integrei na esfera pelo volume da esfera. Isso vai me dar um campo elétrico médio aqui. Tá certo? Esse campo elétrico médio, ele também vai apagar essas informações microscópicas que eu tenho aqui dentro. Tá certo? Então, agora eu posso fazer o seguinte: eu tenho meu material dielétrico, né? Eu tenho aqui o meu volume que eu quero calcular, tá certo? Eu tenho um volume que está longe e tenho cargas que estão dentro, tá certo? Só que agora eu não quero mais saber o meu campo elétrico exato aqui, tá certo? Eu vou querer saber o meu campo elétrico médio aqui. Tá certo? Vamos lá. Então, vamos lá. Pensa que dentro desse voluminho eu tenho um certo ponto x0. Tá? As minhas cargas que estão longe desse volume aqui, elas, vistas de longe, elas contribuem com um dipolo aqui dentro. Mas essa carguinha Q aqui dentro não. Certo? Mas agora eu não quero mais o campo elétrico gerado por uma carguinha Q. Eu quero o campo elétrico médio gerado pela carguinha Q aqui dentro. Tá certo? Então, primeiro, quem é o campo elétrico gerado pela carga Q? É assim, ó, Q sobre 4π ε0 x menos x0 dividido por módulo de x menos
x0 ao cubo. Tá? Nenhuma surpresa até aqui, né? Beleza. Agora, quem é o campo elétrico médio dentro do meu volume pequeno devido a uma carga Q? É campo elétrico médio é igual a 1 sobre 4πr, deixa eu ver qual R que eu usei, R ao cubo sobre 3. Tá? Eu fiz o R errado aqui, pessoal. Mas, bom, tanto faz, tá? Mas é só para não ficar ruim. É um volume de uma esfera. Tá certo? Eu vou integrar, eu vou supor que esse meu voluminho aqui é uma esfera e vou pegar o meu campo elétrico devido a uma carga dentro dessa esfera na esfera. Certo? Isso aqui vai ser integral do meu campo elétrico d3x, né? Isso é uma bola centrada em xi de raio R. Isso você só consegue usar uma esfera para estruturas bem comportadas. Isso. Lembra aquela demonstração das funções harmônicas? Que a gente considerava que a gente tinha uma esfera e aí você podia botar esferas dentro do seu volume e preencher tocando em todas as bordas dele? Isso mesmo. Então, isso aqui continua somente valendo nessas situações, certo? Que, de certa forma, é a mãe do estudo da topologia, né? As pessoas primeiro viram essas bolas, como é que é? Tem um volume, a gente pode botar bola, essas bolas tocam nas bordas e preenchem todo o volume. Isso deu o início do estudo dos espaços topológicos, que é a abstração disso para coisas mais complicadas. Isso aqui está claro, pessoal? Eu estou pegando o campo elétrico dentro de uma esfera, somando o campo elétrico em todos os pontos da esfera, dividindo pelo volume, tá? E dizendo que isso é o campo elétrico médio no centro da esfera. Tá bom? Mas isso é fácil de calcular, né? Isso aqui vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se eu estou fazendo uma besteira. Não, não estou fazendo não. 1 sobre 4πr ao cubo sobre 3. Aí eu vou ter agora a integral de Q dividido por 4π epsilon 0 x menos x0 x menos x0 ao cubo de 3x. Esse volume de esfera é do limite dela de VI até VJ? Como é que é? O volume dessa esfera é de VI até VJ? Qual é a esfera? Essa esfera aqui, ó. Ela está centrada em xi e ela tem raio Rzão. É esse cara aqui, ó, é o primeiro volume. Tá? Eu sei que o volume VJ vai causar um campo elétrico aqui, mas eu posso aproximar por um dipolo, porque ele está longe. Mas as cargas que estiverem aqui dentro, aqui perto, não, porque essas cargas aqui, elas não estão longe, então eu não posso considerar só o momento de dipolo dessa distribuição. Eu preciso considerar a própria carga. Só que agora eu não quero mais o campo elétrico, eu quero o campo elétrico médio. Certo? Tá mais claro? Esse cara aqui é o VJ, tá? Agora a gente precisa fazer essa integral aqui. Só que note, essa integral aqui é uma integral em x. Tá certo? Mas que tipo de integral é essa aqui? E aqui a gente vai se valer da simetria entre o ponto de observação e o ponto onde a carga está contida. Tá certo? Vocês concordam que isso aqui é o campo elétrico devido a uma distribuição de carga ρ dentro de uma esfera? Onde ρ, né, isso aqui é igual a integral de ρ
de x0 menos x, módulo de x0 menos x ao cubo, 4π epsilon 0 d 3x. Esse é o campo, né, onde ρ é igual a menos Q sobre 4πr ao cubo sobre 3. O campo elétrico médio devido a uma carga pontual no ponto x0 é igual a o campo elétrico de uma distribuição de carga constante dentro da esfera, tá certo? Onde a carga constante é dada por menos Q sobre 4πr ao cubo sobre 3. Oi? Ah, porque, tá vendo que aqui é x menos x0? Eu sempre estou integrando assim, o x0 com a distribuição de carga, né? Mas aqui a minha integral é no x, é no ponto de observação. Então, para ficar com o formato certo, eu troquei x por x0 aqui, botando um sinal de menos, tá vendo? Por isso que tem esse menos aqui. Quando eu botar o menos, quando eu substituir ρ aqui, esse menos vai trocar a posição do x e do x0. Aqui é módulo, eu posso trocar à vontade. Aí eu recupero a expressão de cima. Tá certo? Então é um truque, assim, muito dependente da estrutura do propagador, que é esse x menos x0 aqui. Tá certo? Isso. No volume, devido a uma carga pontual em x0. É o volume médio em VI, né? Lembra que eu estou pegando VI, é aquele quadradinho lá, tá certo? Eu pego o campo elétrico aqui, eu pego uma carga pontual aqui qualquer, em x0, tá certo? Pertinho do meu volume. Ela gera um campo elétrico aqui, claro, radial, então vai ser sempre um campo elétrico assim. Aí eu somo esse campo elétrico todo dentro do meu volume, isso aqui é uma esfera, que eu fiz um quadrado, por alguma razão. Isso aqui é uma esfera, tá certo? Eu somo esses vetores todos aqui dentro e divido pelo volume, que é 4πr ao cubo sobre 3. Tá certo? O campo elétrico médio vai ser igual ao campo elétrico devido a uma distribuição constante de carga dentro de uma esfera. Tá certo? O que motivou a gente pegar o campo elétrico médio? Porque o campo elétrico médio, pensa o seguinte. Pensa que você tem um monte de átomo aqui, tá certo? Você tem um átomo aqui, aí você tem um átomo aqui, né, que vão ser vários momentos de dipolo, e esses caras aqui vão gerar um campo elétrico complicado aqui, tá certo? Esse campo elétrico, claro, que você vai ver que, dependendo da distância que eu estou desse cara aqui, o meu campo elétrico vai variar e assim por diante. Ele vai conter, de certa forma, toda a informação sobre a distribuição microscópica desse objeto aqui. Certo? Se eu pegar o campo elétrico aqui, numa região grande o suficiente, comparado a essa aqui, somar e dividir, ele vai me dar basicamente o campo elétrico devido a uma média da distribuição. Tá certo? Então, basicamente, eu estou jogando fora a informação que eu sou incapaz de medir. Pensa o seguinte, vamos pensar que eu vou pegar o meu detector. Meu detector é uma agulha né, com uma ponta grossa. Ela vai medir campo elétrico, por exemplo. Essa agulha, eu não sou capaz de medir o quanto que um dos átomos dessa agulha sofreu de deslocamento. Eu vou medir o efeito do campo elétrico do meu dielétrico num pedaço finito dessa minha sonda. Agulha não, sonda, tá certo? Então a medida que eu faço, ela é uma medida que só percebe a média. Porque se essa distribuição microscópica faz um monte de complicação dentro da minha sonda, não me interessa, porque só o que me importa no fim é a corrente que vai ser gerada na minha sonda, alguma coisa assim, entendeu? Então,
eu estou fazendo uma medida que não leva em consideração a distribuição microscópica. É claro que se eu tivesse uma sonda infinitamente precisa, para eu prever o que vai acontecer na sonda, eu ia precisar prever tudo que tem de complicação microscópica dentro do meu material. Significa que a sonda conseguiria extrair informação praticamente infinita do meu material. Porque ela ia perceber todas as nuances do campo elétrico, em toda a sua glória e precisão, e a partir daí eu poderia dizer onde estão todos os átomos dentro, talvez não exatamente isso, mas eu poderia dar muita informação de como está a distribuição de carga dentro do meu material. Tá certo? Mas aqui eu estou supondo que eu estou fazendo medidas macroscópicas, em escalas macroscópicas. E que na minha medida eu só me interessa o campo elétrico médio. Aí você poderia falar, tudo bem, mas você ainda está justificando a visão de fora, tá certo? Dentro do material, a explicação é a seguinte. Eu tenho que essa região, tem uma região bem pertinho dela, tá certo? Aí você fala que essa região aqui, ela reage de acordo com toda a nuance microscópica da região do lado, tá certo? Isso é verdade. Então, se eu quiser saber tudo que essa região faz nessa, eu precisaria conhecer a distribuição microscópica de carga aqui em todo o seu detalhe, tá certo? Mas no fim, o que eu quero medir dessa região não é todo o detalhe dela, mas eu só quero saber o efeito médio dela. Então eu só preciso saber o efeito médio que essa faz nessa, tá certo? Eu sabendo o efeito médio que essa faz nessa, eu sei, digamos, eu sei o efeito médio, ou seja, eu sei quanto que isso aqui vai gerar de momentos de dipolo e assim por diante, nessa região do lado. Tá certo? Deixa eu ver se eu posso falar isso de uma maneira... Tá. Existe uma hipótese que está, como é que se diz, rondando o que a gente está fazendo e que talvez seja melhor falar de forma explícita, porque pode causar confusão para vocês. Eu dizer que eu vou calcular o campo elétrico médio nessa região para saber o efeito médio que ele causa nessa distribuição de carga, pressupõe que eu não estou perdendo nenhuma informação ao fazer isso. Tá certo? Significa que se eu sei o campo elétrico médio aqui, eu sei qual é o efeito médio que isso tem. Tá certo? Isso tem a ver com o fato de que no eletromagnetismo eu posso fazer certas permutações entre calcular o campo e tirar a média, ou tirar a média e calcular o campo. Tá certo? Você não perde informação dada a escala que você quer analisar. Não, isso é do ponto de vista puramente de médias e campo eletromagnético. Porque, para mim, eu estou perdendo informação se eu tenho toda uma distribuição de cargas, mas eu quero analisar uma distribuição menor dentro dessa maior. Não, você vai estar... Deixa eu tentar falar de um outro jeito. Divergente do campo elétrico igual a ρ sobre ε0. Tá certo? Eu não estou dizendo nada, quando eu escrevo essa expressão, eu não estou dizendo nada sobre a escala do que está acontecendo aqui. Tá certo? Eu sei que fundamentalmente as coisas são descritas por partículas pontuais, tá certo? Então, tem um bom nível de aproximação. Então, se eu digo que essa expressão ela está correta, essa expressão está correta para distribuições pontuais, né? Ou seja, no caso em que meu ρ é um somatório de deltas de Dirac e assim por diante, como que eu posso justificar usar a mesma equação quando eu tenho um ρ contínuo? Se essa expressão está correta para um ρ, onde eu estou fazendo descrição pontual das partículas, como que eu justifico? Porque eu faço isso. A gente olha aqui, distribuição pontual, distribuição contínua, tanto faz, vamos lá. E a gente simplesmente usa a mesma equação, né? Quando a gente fala, por exemplo, que esse cara é uma constante sobre ε0 dentro de uma esfera. Como é que essa equação vale e essa também vale?
Como é que pode? Qual que é a certa? Isso é uma aproximação? Então, Elas valem? não é uma aproximação. No eletromagnetismo, eu posso pegar essa expressão, eu posso pegar a equação de movimento e tirar a média da equação de movimento. Tá certo? Ou seja, lembra que esse cara aqui, a gente botou uma função janela, multiplicou uma função gaussiana, integrou e viu que a gente pode passar de uma distribuição pontual para uma distribuição contínua numa boa. Se eu pego essa expressão toda aqui, faço o seguinte, valor esperado do divergente de E, ou seja, se eu pego a média numa certa distribuição, e aqui eu tenho, né, onde esse cara aqui pode ser a média com aquela função janela gaussiana que eu discuti com vocês. E aqui eu vou ter agora sim, valor esperado de ρ sobre ε0. Tá certo? Esse cara aqui é o que eu preciso para passar, né, do contínuo, do discreto para o contínuo. Vou botar uma função W centrada em X. Né? Esse cara aqui vai me dar o meu ρ contínuo como função de X. Ok? Se essa expressão for de tal forma que ela pode ser reescrita assim, ó, se isso aqui é verdade, ou seja, se o processo de média comuta com a equação diferencial, né? Ou nesse caso aqui, comuta com o meu operador diferencial, se eu provar que isso é verdade, né, que isso é igual a isso, então está justificado. Significa que o campo elétrico médio causado por uma distribuição média de carga satisfaz a mesma equação que o campo elétrico microscópico satisfaz devido à distribuição microscópica de cargas. E essa é uma das características que faz o eletromagnetismo uma teoria muito simples. Existem várias teorias em que isso não acontece. Você não pode fazer essas médias aqui dessa forma tão simples. Tá certo? Por exemplo, na relatividade geral, a gente não tem isso aqui. Se pegar as equações de Einstein para uma distribuição pontual de carga, de massa, e você tirar a média, primeiro que as pessoas não sabem fazer, não é que não sabem. Não existe uma maneira bem acordada, estabelecida de você tirar a média de tensores, tá certo? Existem coisas ali complicadas em aberto. Mas mesmo que você mesmo que você escolhesse uma forma de tirar a média de tensores, você ia descobrir que a equação de Einstein agora para média de distribuição de massa não é mais a equação que você tinha originalmente. Tá certo? Mas para o eletromagnetismo não. O eletromagnetismo é uma teoria bem comportada nesse sentido. Então, porque a gente quer tirar a média do campo elétrico, mesma coisa, porque eu não quero o campo elétrico, porque eu não consigo medir aquele meu tensor ou meu campo elétrico num ponto, eu só meço ele em média, eu só meço o efeito dele médio, entendeu? Pensa que você tem uma geometria riemanniana que tem um tensor de Riemann que te dá um desvio geodésico. Então ele tem informação infinita ali sobre a distribuição de massa, tá certo? Então, se eu tenho duas geodésicas, elas vão fazer um efeito complicado, porque a minha massa é toda complicada, tá certo? Mas se eu olhar de longe, só a média do comportamento das partículas, elas vão fazer um efeito mais suave, tá certo? Então, eu justificaria eu ter tipo uma geometria média, que eu vejo, né, quando eu percebo só o comportamento de grupo, de um grupo de coisas, entendeu? Certo? Mas olha, isso é um dos pontos de desacordo da cosmologia. Tem gente que acredita que grande parte dos problemas que a gente tem com matéria escura e energia escura seja pelo fato de que você não está levando em consideração corretamente essas médias. E tem gente que acha que isso é uma besteira. Então... nessa matéria a gente não trata o campo elétrico como um tensor? Trata, ele é um tensor de primeira ordem. O campo elétrico? Não gera problema de campo lá média? Não. Porque aqui o que acontece é o seguinte, as nossas médias são dadas para uma geometria fixa, que é a geometria de Minkowski. Né? Quando a gente chegar no capítulo 7, a gente vai ver que isso aqui tudo se dá no espaço de Minkowski. E essa geometria no espaço de Minkowski é tranquila. Agora, quando você está tomando média em relatividade geral, você está fazendo média sobre as geometrias. Uma coisa é você fazer, né,
minha régua varia de ponto a ponto. Aí eu pego uma régua média. Beleza, né? Desculpa. Isso é justamente o difícil de fazer. Digamos que você tem uma coisa que varia de tamanho, tá? Tem uma coisa pequena aqui, maior aqui, maior aqui, você soma todas, divide pelo número delas que você pegou, você tem um tamanho médio das coisas, tá certo? Agora, quando a sua própria régua varia, como é que você mede a sua régua? Como é que você faz a... Usar o invariante. É isso que eu estou aprendendo moderno, eu uso invariante. Eu uso invariante. Bom, se alguém soubesse, a gente já teria uma teoria da gravitação, provavelmente, né, teoria quântica da gravitação. Porque grande parte do problema da teoria quântica da gravitação é que você tem... Aqui agora a própria geometria é quântica, né? Então você não tem mais uma geometria, você tem a densidade de probabilidade de estar num espaço com uma certa geometria, entendeu? E ninguém sabe lidar com essas coisas corretamente. Porque veja, fazer conta com uma geometria fixa já é um pouco difícil. Fazer conta com uma geometria fixa, mas não riemanniana, mas não euclidiana, já é difícil, porque é fazer conta em espaços curvos. Fazer conta numa geometria que nem sabe, né, você nem pode atribuir realidade a ela, somente probabilidade, fica mais complicado, entendeu? No caso da quântica, a gente não saberia que regra você compõe essa geometria. Não, o problema é que você pode, imagina, você pode estar num estado de superposição em que sua geometria tem 50% de chance de ser esférica, localmente esférica, e 50% de chance de ser plana, ou um terço de chance de ser uma coisa plana, esférica e hiperbólica, entendeu? Se é plano, as linhas são retas. Se for esférica, as linhas se aproximam, né? Se pegar duas geodésicas na casca de uma esfera, elas vão se aproximando. Se pegar duas geodésicas no espaço hiperbólico, elas se afastam, né? E aí você vai falar, bom, mas então qual a trajetória minha partícula vai seguir? Né? Uma partícula livre num estado quântico de superposição de 3 geometrias diferentes. Elas vão ficar assim, vão ficar assado. Né? E agora, se elas forem quânticas? Eu vou descrever a função de onda em função de uma das 3 geometrias possíveis, ou das 3 ao mesmo tempo. Então, ou seja, são várias perguntas que a gente não sabe responder ainda, tá certo? Mas assim, pode falar. Não, pode terminar essa parte. Não, eu só ia concluir que pra gente aqui, vale ressaltar para vocês que o eletromagnetismo ele tem essa característica super simplificadora que a gente está usando desde o começo e geralmente a gente não chama atenção dela. Tá certo? Porque a gente fala, eu vou usar uma distribuição discreta ou uma distribuição contínua. E ninguém fala que isso é um problemão em todas as outras teorias, entendeu? Exceto no eletromagnetismo, onde isso pode ser feito de uma forma simples, entendeu? Então, é essa atenção que eu estou chamando para vocês. Tá, eu acho que eu entendi o que é um problema nas outras teorias, só que eu não entendi o porquê que não é um problema aqui. Eu estou pensando assim, se eu pego a minha esfera e eu quero analisar 2 situações da esfera, quando ela o raio vai para o infinito ou quando o raio vai para zero, eu não vou ter perda de informação se eu quero analisar o campo elétrico. Eu vou te dar a resposta mais trivial, mas eu acho que é a melhor maneira de você entender isso aqui. O que eu estou dizendo para vocês é, se você pegar a distribuição microscópica, calcular o campo elétrico com toda a sua glória, tirar uma média, você vai obter exatamente, não é aproximadamente, exatamente o mesmo resultado que você obteria se você calculasse primeiro a média da sua distribuição microscópica e depois daquela média você tratasse aquilo como uma densidade de carga e calculasse o campo elétrico. Vou acreditar que isso é muito verdade, que alguém foi lá e fez tudo isso. Isso. Faz um teste, vai calculando. Não, é que pra mim, bom, não estou conseguindo visualizar isso, mas eu vou acreditar que o físico foi lá e fez tudo isso. Então, lembra que a gente fez a nossa função janela aqui? Então, divergente. Se a minha função janela está fora do ponto que não tem carga.
Só fazer aqui rapidinho. Tá, então isso aqui fica assim, raiz de 2π sigma ao cubo. Tá certo? Então, isso aqui vai me dar um campo elétrico, vamos botar aqui, menos x0. Tá? Divergente 0 do campo elétrico calculado em x0. Tá certo? Eu estou integrando esse negócio aqui, d3x0. Tá certo? Você vê que esse divergente, ele está atuando só aqui, tá certo? Eu posso escrever esse negócio aqui como sendo, aqui botar o volume inteiro, tá? O R3 inteiro. Você pode escrever esse divergente como divergente do produto desses caras aqui, tá certo? Isso menos o gradiente desse cara aqui vezes isso aqui, tá certo? Isso. O divergente do produto, você faz o teorema da divergência, vai dar na borda, você bota que é 0 no infinito, ele vai embora. Vai ficar menos o gradiente desse cara aqui, escalar isso aqui. Tá certo? Só que aqui, ó, você usa aquele truque de que você tem que o gradiente desse cara em relação a x0 é igual a menos o gradiente desse cara em relação a x. Tá certo? E aí, então, esse negócio aqui vai ficar agora o gradiente disso aqui. Certo? Só que agora esse cara é x0. Ele não está mais na divergência. Deixa eu fazer aqui. Já que eu me inventei de falar isso aqui. Né? Vocês concordam que isso aqui, ó, vai ser a divergência do produto, tá certo? Menos o integral em R3 de campo elétrico, tá certo? Vezes o escalar gradiente em relação a 0 disso aqui. Exponencial de menos x0 quadrado sobre 2 sigma quadrado mais raiz de 2π sigma ao cubo d3x0. Tá certo? Mas você vê que isso aqui, ó, eu vou derivar em relação a esse cara aqui. Tá certo? Eu estou derivando em relação a x0. Tá? Eu vou obter a mesma coisa se eu derivar em relação a x aqui. Eu vou tirar o 0 para ser em relação a x e botar um mais aqui. Você concorda? O que eu quero dizer é o seguinte, ó, gradiente de uma função f de x menos x0 é igual a derivada em relação ao seu argumento de x menos x0, tá? Vezes o divergente disso aqui. Vezes o divergente, não. Peraí, que lezeira, peraí. Não, esse cara aqui vai ser cadê? Somatório de EI del x del x i de f de x menos x0. Concorda? Esse cara que vai depender de x1 menos de x10, x2 menos x20, x3 menos x30, tá certo? Só que se eu pegar a derivada desse cara aqui, vai ser a derivada em relação ao argumento e argumento em relação a x1. x1 menos x10, derivada em relação a x1 é 1. Se eu trocar por 0 aqui, ó, vai ficar derivada em relação ao argumento, derivada de x1 menos x10 em relação a x10. Vai ser menos 1. Por isso que eu tenho que botar um menos 1 aqui. Então isso aqui é igual a menos o gradiente em relação a 0 de f. Toda vez que a função for assim da subtração de dois vetores, você pode trocar o gradiente assim. Tá certo? X menos x0. Tá certo? Que é o que eu vou fazer aqui. Se eu troco esse cara aqui, agora esse gradiente em relação a esse aqui.
Tá certo? Só que veja, esse cara aqui é uma constante. Ela pode entrar aqui. Então isso aqui vai ser igual a divergente de quê? Do campo elétrico, né? Da integral do campo elétrico x0 exponencial de menos x0 quadrado sobre 2 sigma quadrado sobre raiz de 2π sigma ao cubo de 3x0. Então a média gaussiana, pelo menos para a função genérica gaussiana, ela comuta com a divergência. A média do divergente é o divergente da média. E você vê que aqui a gente só usou que depende de x menos x0. Ou seja, a gente só está usando que a nossa média depende da distância geodésica entre os pontos. E a função de janela gaussiana serve para qualquer distribuição, qualquer configuração? Serve para qualquer um. Tá, agora sim eu acredito em você. Então, mas você vê que tem elementos geométricos importantes na nossa média. A gente podia ter feito uma média esquisita, que não dá pesos iguais às distâncias, porque veja, é uma média que depende da distância geodésica entre os pontos. Mas se dependesse de uma distância não geodésica complicada, ia introduzir diferença entre a média e o divergente da média. Tá certo? Ou seja, a passagem que você faz de uma densidade microscópica para uma macroscópica, ou uma densidade média, ela precisa levar em consideração esses elementos geométricos corretamente. Porque senão as equações de Maxwell seriam diferentes. Tá certo? E essencialmente, isso aqui é uma divergência, né? As equações de Maxwell são uma divergência, né? Del mi, F mi igual a J ni. Tá certo? Então, se vale para isso aqui, vale para o tensor de Faraday. Tá certo? E se vale para o tensor de Faraday vale para todo mundo. Então, o eletromagnetismo ele tem essa simplicidade, tá? Agora, imagina se a natureza fosse de tal forma que assim, porque o eletromagnetismo é uma das... eletromagnetismo e a gravitação newtoniana são as forças que nós mais sentimos diretamente, né? A gente vê luz e a gente sente a gravitação. Agora, imagina se a gente, sei lá, se por alguma razão a teoria mais... que a gente tivesse mais contato fosse uma teoria não linear esquisitíssima. Imagina o tempo que a gente ia precisar para desenvolver a física, porque, né? Nós seríamos seres completamente diferentes também, né? Imagina se não tivesse princípio de superposição, essas coisas todas, tudo ia ser muito diferente. Mas assim, é interessante ver que a primeira teoria que a gente começou a desenvolver é a mais... é simples o suficiente para dar essa ponte para a gente continuar desenvolvendo a física, né? Basicamente, todas as teorias, o máximo que você consegue chegar é umas derivadas de segunda ordem, né, professor? Não passa mais que isso, né? Como assim? Interações, algumas coisas, para trabalhar, o máximo que você chega, assim, você precisa de derivadas de segunda ordem. Então, Se você quiser uma terceira, uma quarta ordem, para você trabalhar. não é que a gente não... você está falando que é uma coincidência interessante o fato de que as teorias físicas são teorias de segunda ordem, né? Sim, absolutamente. O Wilber falou uma vez que ele nunca encontrou uma equação, uma descrição física que envolva mais do que teoria de segunda ordem. Existem algumas coisas, em eletromagnetismo inclusive, que você encontra umas equações de quarta ordem e tal, mas são áreas que ainda não são totalmente compreendidas. Por exemplo, quando você tenta ver o elétron, ele gera um campo elétrico, aí você tenta ver como é que o campo elétrico do elétron afeta o próprio elétron. E aí, é possível, é uma área de pesquisa, inclusive. E aí você vê que tem soluções que vão dar certo, soluções que não dão certo. Não, justamente como eu te falei, se quiser olhar o Jackson, ele tem lá um capítulo sobre isso aí. Mas
Mas tem essas teorias, mas aí tem essas soluções runaway, né? Essas soluções que é como se você botasse um elétron aqui e soltasse, ele acelerasse infinitamente, entendeu? E a gente sabe que os elétrons não fazem isso, então a gente sabe que essa teoria essa solução está errada. Uma hipótese de que o elétron sente o próprio campo? Uma hipótese, nada? Não, você pode calcular. Não, você pode calcular o campo gerado por um elétron, agora na eletrodinâmica, é um campo complicado, com potencial avançado, retardado e tudo mais, e você pode ver como é que o potencial avançado e retardado gerado pelo elétron afeta ele mesmo. E é um problema complicado, tá certo? Que, como eu falei, é um problema em aberto, as pessoas pesquisam e trabalham nele. Se for ver, tipo, em todos os outros campos, por exemplo, a Terra não consegue sentir o campo gravitacional dela, se calcular para todos, e dá um negócio bem zoado nas teorias, né? Não, acho que todas as teorias têm esse problema, só que a gente acha que nem conseguiria nem começar a pensar em resolver esse problema, por exemplo, na gravitação. Você poderia ter, você tem a mudança na geometria causada pela presença de uma partícula. Se você acelera essa partícula e dá um chute nela, ela vai gerar um tensor energia momento que vai mudar o tensor, né, o tensor de Hit, o tensor de Einstein, a geometria toda. E aí você poderia ver como que a mudança da geometria afeta o próprio deslocamento da própria partícula. Seria o equivalente aqui do elétron afetando ele mesmo. Só que a gente sabe que as coisas não saem voando por aí, então a gente sabe que tem que ser estável em algum sentido, né? Nossa, pessoal, mas eu acho que eu meio que me perdi. Acho que eu fui muito longe. Deixa eu lembrar aqui o que eu estava fazendo. Tá. Vamos voltar para o que a gente estava fazendo? Então, pessoal, a gente descobriu que a gente precisa do campo elétrico devido a uma carga ρ constante, né? Que é 1 sobre 4π epsilon zero, integral de ρ. Aqui o ρ de x, zero, mas nosso ρ é constante, aquele que a gente calculou antes, tá? X menos x zero, módulo de x menos x zero ao cubo, tá certo? D3x. Zero. Só que aí, pessoal, isso aqui é uma esfera, né? A gente está fazendo a média numa esfera, então essa integral é feita na esfera também. Então basta a gente agora, na verdade, deixa eu só botar na notação certa para a gente não se confundir. Certo? Mas vale, a equação é essa. A equação é essa, vale todos os teoremas que valem para a distribuição de carga ρ. Tá certo? Inclusive o tema da divergência. Tá? Não, o sinal de menos foi absorvido no ρ. Lembra? O nosso ρ, ele é igual a... Cadê você? Vou precisar dele mesmo, deixa eu copiar ele aqui. Ele é menos Q dividido por 4πr ao cubo sobre 3. Tá? O menos foi para cá. Beleza. Agora a gente usa o termo da divergência, né? E pega esse cara aqui, ρ, num certo, né, a componente R dele, vai ser igual, né, 4π, o que eu fiz? Tá. R ao quadrado, tá certo? Ou seja, eu vou pegar uma superfície gaussiana em torno do meu volume, onde eu estou calculando a média, tá certo? Então, eu vou usar o teorema da divergência aqui, tá certo? E isso aqui vai ser igual a uma carga ρ integrada no volume todo, que é a carga total da esfera, tá certo? Usando a analogia, isso aqui vai ser 4π r ao cubo sobre 3 ρ sobre epsilon zero. Tá certo? Então veja, uma carga gera campo. Campo médio daquela carga, de uma carga, é igual ao campo gerado por uma distribuição constante de carga, tá certo? Uma distribuição constante de carga, eu posso usar o termo da divergência para calcular o campo elétrico radial, tá certo? Devido àquela distribuição de carga. Não, eu estou fazendo a analogia do campo devido a uma carga ρ.
Esse aqui vai ser o campo médio, tá? Isso aqui é o campo médio. Mas é porque você pode igualar de uma carga total para uma distribuição Constante. constante. Isso. Tá? Ok. Bom, eu posso, né, tirar esse cara daqui, corto o 4π daqui, tá certo? E esse negócio vai ficar o seguinte. Né? Vai ser igual a ρ sobre 3 ε0. Tenho um R aqui. Tá certo? Ok, bom. Isso aqui é só componente radial, é a única componente que o nosso campo elétrico tem. Então eu posso calcular o meu campo elétrico, né? É isso aqui vezes R chapéu. Esse cara vezes R chapéu é o próprio X. Espera aí, esse cara aqui na ponta. Esse cara aqui é o campo elétrico. Só um instantinho, pessoal, que eu estou integrando. Espera só um segundo que a gente faz as coisas rápido e aí perde o que está acontecendo. R tá certo? Então, pessoal, a normal nossa é x0 menos x, tá certo? Né? Lembra que a gente está integrando esse cara aqui nesse volume. Isso. Espera aí. Só um segundinho, só para as posições das coisas, tá? Só para pegar o versor correto aqui. Eu já tenho o D3x aqui, mas eu posso botar aqui, né? Que é o nosso volume I aqui. Esse é o campo elétrico em x0. Isso, tá certo? Tá. Então, pessoal, esse cara aqui, ó, ele vai ser assim, campo elétrico, vai ser esse cara que a gente calculou, vai ser ρ R sobre 3 ε0, tá certo? Mas para fazer essa integral aqui, usando o teorema da divergência, eu tenho que botar o meu sistema de coordenadas na origem dessa esfera, tá? Lembra que é o ponto xi, tá certo? E o meu ponto R chapéu é x0 menos xi dividido por módulo x0 menos xi, tá certo? Então vai ser x0 menos xi, tá? Dividido por módulo de x0, isso é o R chapéu, né? Menos xi, onde xi é o centro da minha esfera, tá? É onde eu estou calculando o campo elétrico. Só que R é igual ao módulo x0 menos xi, tá certo? Que é a borda do onde eu estou calculando, tá certo? Então esse cara aqui vai embora com esse cara aqui, tá bom? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Tá. Né? Lembra, o meu x0 está dentro do meu volume, que é o carga dentro do meu volume que está gerando o campo elétrico lá. Estou tirando a média. E esse cara aqui é o ρ. Ok. Então tá, pessoal. Então, se eu botar de volta, vai ficar assim. Campo elétrico ρ. E eu vou substituir quem é aquele cara lá. Vai ficar assim. Menos
Q dividido por 4πr ao cubo sobre 3 vezes. Agora eu tenho 1 sobre 3 epsilon zero. Isso. Vezes Q está aqui e aqui x0 menos xi. Deixa eu ver se está certo. Isso. Isso. Tá. Beleza. Então, o campo elétrico médio, devido a uma carga na posição x0, é dado por isso aqui. E se eu tiver uma distribuição de carga? Se eu quiser considerar a própria distribuição de carga dentro do meu volume VI? Basta eu integrar esse cara aqui. Tá certo? Então, meu campo elétrico médio... Não, aquela integral é a integral para obter o campo elétrico médio, devido a uma carga no ponto x0. Uma carga só no ponto x0. Agora eu quero pegar uma distribuição de cargas. Tá certo? Então... Se você fizer a integral desse campo médio, é igual a esse campo de uma carga. Não. Vamos lá. Esse cara aqui, tá? Eu deveria ter... Né? A gente mostrou o seguinte. Campo elétrico médio devido a uma carga em x0. Tá certo? É igual ao campo elétrico devido a uma distribuição de carga ρ. Onde ρ é dado por isso aqui. Então, esse aqui é o campo elétrico médio devido a uma carga em x0. Certo? O meu campo elétrico médio que eu quero é o devido a todas as cargas do meu volume. Ou seja, esse cara é igual à integral desse aqui. Eu quero o médio devido a todas as cargas. Isso, exatamente isso. Não mudou nada. Não? Só que isso aqui é igual a quanto? É a integral desse cara aqui, né? Então isso aqui vai ficar assim. Aí tem que trocar a carga pela densidade de carga verdadeira agora, tá? Vou botar um Vzinho nela para não ficar confuso. Então vai ficar assim. Esse 3 corta com esse 3 aqui, esse cara fica, vai ficar assim, menos 1 sobre 4π epsilon zero, 1 sobre r ao cubo, que é, cadê o r ao cubo? Aqui, esse cara aqui, tá certo? Integral de x0 menos xi, ρ de x0. D3x0. Tá certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? É o momento de dipolo total devido à distribuição de carga dentro do volume VI. Tá? Aí eu divido por 3. Aí eu divido por 3 e multiplico por 3 aqui. E isso aqui, ó, é o momento de dipolo total dentro do volume dividido pelo volume. É o campo de polarização. Então, meu campo elétrico médio vai ser igual a menos 1 sobre 3 epsilon zero
o campo de polarização. Tá certo? Que é a densidade dos dipolos. Isso. Então você vê, tá vendo que o momento elétrico médio, ele só depende desse campo de polarização médio também. Que é isso que a gente discutiu em extensão aqui antes. Tá certo? E que isso que vai fazer as coisas ficarem bem simples. Tá bom? Bom, pessoal, é que agora eu preciso fazer o resto da conta, não vai dar tempo, a gente tem 2 minutos, então a gente continua amanhã, beleza? Uma pergunta. Quando você saiu. Você saiu daqui pra cá, como que surgiu esses dois termos? Lembra que isso aqui, ó, a gente fez o teorema da divergência. Então isso aqui é a integral na superfície do campo elétrico apontando para fora, vezes a integral da carga total, vezes a carga total, que é simplesmente, né, o volume vezes uma carga vezes a densidade constante. Tá certo? Então isso aqui me dá a componente na direção R chapéu. Só que tem que lembrar quem é R chapéu. R chapéu é o cara que aponta do centro da distribuição, do centro do volume para fora. Por isso que ele é chapéu, ele é normalizado. Então ele é o cara que aponta do centro para fora, dividido pelo módulo do centro para fora. E o índice I a gente está usando para descrever A iésima, o iésimo voluminho, a carga dentro do iésimo voluminho, gerando um campo elétrico dentro do iésimo voluminho. Oi? O professor passou a lista de chamadas. Ah, hoje vocês roubam o banco, então.